Eu sou o Padre Cláudio, padre da Diocese de Divinópolis. Nós estamos aqui na Rádio Santa Cruz para entrevistar o bispo diocesano da nossa diocese, Dom José Carlos de Souza Campos, que acaba de chegar da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. É sobre essa Assembleia, no seu sentido geral, o que é uma Assembleia, e sobre do que tratou especificamente a Assembleia deste ano, que nós conversaremos com ele. Bom dia, Dom José Carlos. Bom dia, Padre Cláudio, bom dia, amigos internautas. Que bom que a gente pode estar aqui partilhando essa belíssima experiência que foi a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Primeira pergunta é, o que é a Assembleia Geral da CNBB? Uma pergunta importante, Padre Cláudio, até porque nós temos que entender essa Assembleia Geral não apenas como um momento de descanso, descontração, e como um sindicato ou um clube de bispos, nada disso. A Assembleia Geral, a Conferência Episcopal de cada país, é alguma coisa que faz parte da natureza e da organização da Igreja. É uma entidade reconhecida, não só do ponto de vista da sociedade civil, mas também reconhecida, aprovada e estimulada do ponto de vista do direito canônico. Isto é, cada país precisa organizar a sua conferência episcopal, exatamente como o lugar onde vão ser tratados temas que dizem respeito àquele país, àquela conferência episcopal, às dioceses que estão ali representadas. Hoje, no Brasil, são mais de 270 dioceses, né? Sejam aquelas grandes, as metrópoles, aquelas menores, como também, digamos, os pequenos organismos que estão ligados a, digamos assim, expressões particulares de ritos que também existem dentro da Conferência Episcopal Brasileira, né? Grupos, por exemplo, que estão ligados a um rito maronita, ao rito melquita, né? Temos uma administração apostólica que é aquela que ainda celebra no rito extraordinário da missa, enfim. Então são vários modos de expressão de igreja que estão representados ali na Conferência Episcopal. Então a Conferência Episcopal é um lugar de colegialidade, lugar de comunhão, onde os pastores do Brasil inteiro, do norte ao sul, do oeste ao leste, pastores que estão começando agora, com seus 40 e poucos anos, pastores que já estão chegando aos seus 75, alquebrados, doentes, né, dando conta da vida, como também os 169 eméritos que nós temos no Brasil e que são convidados a participar da Assembleia, mesmo que não possam votar, né, mas podem opinar, podem também fazer aparecer a sua opinião. Então, a CNBB, a Conferência Nacional, não é um sindicato, não é um clube, é um organismo que quer, como organismo da Igreja Católica, quer ajudar e articular toda a vida da Igreja no Brasil. Isto é, aprovamos determinações, determinamos normativas, pensamos ações pastorais, evangelizadoras, missionárias, proféticas para todo o país. De modo que não estar em comunhão com aquilo que decidimos ali nesse ano, por exemplo, nós éramos 323 bispos, e não estar em comunhão com essas decisões, com esses encaminhamentos, é alguma coisa de fato séria, complicada. Sim. E até contra-testemunhal. Ali o que nós pensamos para um país inteiro, para todos os brasileiros que, estando na Igreja Católica, estão, portanto, ali também pensados e é por essa grande comunidade católica que nós temos no Brasil que a conferência se reúne todos os anos para pensar e tratar questões que dizem respeito à atualidade da nossa Igreja. Então não é uma assembleia em que os bispos chamam alguém para responder perguntas deles, mas em que os próprios bispos vão colocando ali as coisas. A Assembleia ela tem várias ocasiões, vários momentos, né? Nós temos ali, como sempre tivemos, um tema central, né? Um tema central que é trazido e estudado anteriormente, né? Os bispos recebemos o material que foi preparado por uma comissão ligada àquele tema central. Por exemplo, o tema central desse ano foi a formação dos seminaristas, né? A formação dos futuros sacerdotes. Então, a comissão da CNBB que cuida disso, da vida consagrada, dos ministérios ordenados, essa comissão preparou um texto. Esse texto foi estudado previamente, depois foi mandado
para cada bispo que pôde opinar, decidir, ponderar, alterar, né, aquele texto, e lá na Assembleia trabalhamos este tema central, em grupos, no grande plenário, cada um pode opinar oralmente, por escrito. Então é muito belo perceber como é que se constrói um texto, um documento na CNBB, né? Só não participa do texto quem não quer participar dele. Então, assim, há um tema central. Depois, há outros temas recorrentes, temas do momento, temas que também devem ser tratados, seja pela urgência deles ou pela necessidade deles. Então, há também ali um momento em que a gente lê, estuda, tenta compreender a realidade. Há algo que nós chamamos de análise de conjuntura, né? E que aí sim, nós temos, claro, pessoas que vêm de fora para dizer alguma coisa, para dar o seu parecer sobre aquela matéria, para ajudar a refletir sobre aquela temática, mas essas pessoas oferecem ali a sua contribuição, a sua fala, sempre com interação com os bispos, e depois aquilo que é fruto da Assembleia dos Bispos, são os bispos que decidimos, em pequenos grupos, em províncias, no grande plenário. Então, há sim pessoas que vão de fora, leigos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que vão interferir em alguma matéria, com alguma temática que foi pedida a eles. E a Assembleia dos Bispos reflete, pensa, escreve, produz documentos a partir daquilo que foi longamente estudado e debatido ali nesses 10 dias de Assembleia. A partir disso, então, quero fazer a próxima pergunta relacionada ao tema central da Assembleia, a formação presbiteral. O que se tem esperado do padre hoje? Então, que tipo de padre se quer formar? Pensando aí no que o Papa Francisco tem falado, as grandes expressões que já estão consagradas no pontificado dele, ó, cheiro de ovelha, pastores que não tenham psicologia de príncipe. O que a Assembleia da CNBB, então, tratou esse ano, em linhas gerais, disso? Sim, essa pergunta é muito oportuna. Em primeiro lugar, o sacramento da ordem permanece o mesmo, nos seus 3 graus, diaconato, presbiterato, episcopado, o evangelho permanece o mesmo, a revelação de Deus permanece a mesma, concluída com a morte do último apóstolo. Estamos numa belíssima tradição, né, que medita e prega e ensina aquilo que a Sagrada Escritura já está definida e fechada como a revelação de Deus que deve ser ensinada. Agora, os tempos mudam, as pessoas mudam, os contextos humanos, culturais, sociais, ideológicos mudam. Então, se nós temos um mesmo sacramento que permanece o mesmo, se nós temos uma palavra de Deus que permanece a mesma, que deve ser ensinada em cada tempo, nós temos sujeitos humanos que mudam. Daí a importância de nós também pensarmos exatamente como construir o projeto de formação dos futuros sacerdotes a partir deste tempo, dos problemas que envolvem hoje os nossos jovens, das novas culturas, das novas mentalidades, da influência grandíssima das mídias, né? Dos novos pensamentos e novas ideologias que vão penetrando em cada tempo as culturas, retomando até, digamos assim, velhos problemas que se tornam neo-problemas, né? Nós estamos cheios de neo-situações, né? Neo-pelagianismo, neo-gnosticismo, né? Neoliberalismo, não é verdade? Então, é preciso retomar os sujeitos de hoje para formá-los para a missão de sempre, aquela que Jesus mandou: ide pregar o evangelho, ide fazer discípulos, ide ensinar e observar todas as coisas. O evangelho tem que ser vida, tem que ser salvação, tem que ser plenitude, tem que ser sentido para todas as pessoas, independente de onde é que elas estejam. Então, as diretrizes para a formação dos presbíteros, elas querem atender a isto. Em 2016, a Congregação para o Clero, que é aquela que cuida um pouco da formação dos sacerdotes, ela produziu um belíssimo texto chamado Ratio Fundamentalis, que são, digamos assim, os caminhos, os programas, a teoria acerca da formação sacerdotal. Mas isso em nível, digamos assim, mundial, né? O que agora nós fizemos foi exatamente adaptar essa
ratio fundamentalis, que é para o mundo todo, a nossa condição. Isto é, produzimos, é o documento que vai sair, uma ratio nationalis, isto é, um projeto de formação que atenda às demandas, às necessidades da nossa pátria, do nosso país, que está aqui com seus problemas humanos, sociais, políticos, ideológicos, que está aqui com uma juventude que sofre várias influências externas e rápidas. Então nós temos que pensar um projeto de formação dos padres que leve em conta todos esses elementos. Isso que você falou é verdade. Hoje nós temos que estar profundamente sintonizados com o magistério da igreja, que hoje está bem, digamos assim, representado pelo magistério pontifício do Papa Francisco. Nós temos que tentar nos ajustar àquilo que o Papa Francisco quer para este tempo, para a Igreja Católica, que hoje ele pastoreia, ele governa como o pontífice da nossa igreja. Então, todos esses elementos que você lembrou e são preciosos, eles têm que caber e têm que serem contemplados dentro de um processo de formação. Então, hoje se pensou, por exemplo, lá, só para ser breve também, uma formação que seja uma formação única, isto é, que tenha o seu tempo inicial, que chamamos o tempo do seminário, o tempo do discernimento, o tempo do seminário, mas também uma formação que continue, que seja permanente, por isso ela é única. Ela é inicial e permanente, mas num processo único. De uma formação daquela pessoa, então, que hoje é seminarista, amanhã é padre, aquela pessoa que vai se formando prolongadamente durante a sua vida. Exatamente. Esse é o primeiro elemento, uma formação permanente, uma formação única, que comece naquela etapa inicial do discernimento e do seminário e que se prolongue até que o padre fique velho. Porque quando a gente tiver 20 anos a mais, lá os problemas vão ser outros. Quer dizer, o evangelho é o mesmo, o sacramento é o mesmo, mas as pessoas que não serão mais meras destinatárias da nossa missão, mas serão interlocutores da nossa missão, eles vão interagir conosco, nos perguntar, nos questionar, exigir de nós respostas novas para perguntas novas, tendo por base o mesmo evangelho de sempre, né? Então, essa formação ela tem que ser única, inicial e permanente. Essa formação ela tem que ser integral, isto é, eu não vou formar só a cabeça daquele sujeito, eu vou formar o corpo, a alma, a mente, o coração, né? A consciência, senão daqui a pouco a gente vai ter padres que são apenas bons teólogos ou bons pregadores, mas alguém que não dá testemunho, alguém que não está em sintonia com o evangelho, alguém que não é capaz de ser outro Jesus, outro Cristo como deveria ser, né? Eu dizia na pregação do domingo do quarto da Páscoa, é fácil ser padre, é fácil ser bispo, o difícil é ser bom. Como é difícil é ser bom pai, ser bom político, ser bom cidadão, ser bom leigo, ser bom cristão. Quer dizer, é fácil ser aquilo que somos, o difícil é ser bons. E vamos ser bons pastores, como Cristo é bom pastor, na medida em que a gente conhece os nossos, ama os nossos, damos a vida pelos nossos, e não só como padres, mas também como pais, como políticos, como cidadãos, enfim, nós temos que ser bons, e ser bom é ser como Jesus. Então o segundo elemento é esse, uma formação integral. O terceiro elemento, uma formação comunitária, isto é, não é você que faz uma carreira solo de formação, você é formado na igreja, na comunidade. Como a igreja pensa que você deva ser formado a partir da ótica e das referências que a igreja hoje tem. Uma delas, certamente, é o Papa Francisco. Então, ela tem que ser uma formação comunitária. Não é você que faz uma carreira solo de formação. Você vai ser formado na igreja, com a igreja, a partir da igreja, na comunidade de fé. E o quarto elemento, ele é importante, ela tem que ser uma formação missionária. Se você não é padre para de Minas, eu não sou bispo para Divinópolis, você é padre da igreja, eu sou bispo da igreja. Eu tinha que crescer na capacidade de um ímpeto missionário a ponto de eu perceber, sim, que está faltando gente lá. A minha formação também nessa dimensão missionária deveria me impactar, a ponto de eu querer também servir lá onde faltam vocações, faltam sacerdotes, faltam ministros. Então, uma formação de caráter profundamente missionário,
onde eu entenda que eu sou padre, sou bispo da igreja e deveria crescer em mim uma sensibilidade também missionária. O senhor falava na última questão de formação permanente, daquela pessoa que hoje está no seminário e depois se ordena padre, e depois talvez vá também ser bispo, e que é chamada a não se aposentar do processo, né? A conversão, a formação nunca terminam, a não ser na hora da morte. Então eu quero perguntar aqui relacionado a isso, sobre o profetismo na vida presbiteral, se isso foi tratado como um dos grandes elementos necessários da vida do padre, considerando que nos últimos anos houve não uma perda, mas uma diminuição da preocupação profética no interno institucional da vida da igreja. Sim, perfeito. É uma pergunta também muito boa. Primeiro, sim, que a gente tem uma igreja grande demais, o Brasil é grande demais, e às vezes as mídias tão preocupadas, e é isso também que dá ibope, que dá audiência, em divulgar os grandes nomes do episcopado, seja pelos cargos que aqueles irmãos têm, ou pelas dioceses ou arquidioceses que eles ocupam. Mas a gente não pode perder de vista, Padre Cláudio, uma imensidão de irmãos bispos, por exemplo, que vivem em situações extremamente exigentes, extremamente difíceis, e estão lá de pé, falando, pregando, dando a vida. Se a gente for pegar, por exemplo, irmãos bispos que estão aí em situações de extrema pobreza ou com grandes problemas sociais, os que estão no meio das dioceses, por exemplo, marcadamente rurais ou indígenas, aqueles que estão ali, de fato, sofrendo todo dia para dar conta de uma demanda pastoral, de uma demanda, inclusive, financeira que não tem, estão sofrendo grandes e graves privações por falta de recursos, né? O projeto Igrejas Irmãs, esse projeto continua, mas há demandas que a Igreja Irmã do Sul não consegue atender a Igreja Irmã do Norte, em se tratando de necessidades, não só financeiras, mas também necessidades de ministros, necessidades de lideranças, necessidades de equipamentos, de recursos também outros que a pastoral exige. Então, assim, infelizmente, às vezes o foco da mídia, até da mídia católica, e é lamentável isso, às vezes, mas o foco está ali nos grandes personagens que tomam decisões ou que têm cargos que poderão colocar sobre eles uma luz maior, mas há uma imensidão. Eu dizia para vocês aqui antes, né? Às vezes a gente percebendo ali, comendo e conversando com os bispos, né? Até mesmo o rosto cansado, doente, queimado de sol, né? O traje simples, que se repete às vezes já em 2, 3, 4, 5 assembleias, isso revela assim um episcopado também que vive uma vida bastante marcada sim pela pobreza, pelas grandes dificuldades, dão ali um testemunho profético muito bonito, que a gente não conhece, que as mídias não mostram. Agora, esse profetismo também que deve, digamos assim, estar e ocupar uma parte também grande no coração dos sacerdotes e de cada liderança católica, é um profetismo que de fato nós precisamos retomar. Se nós falamos de um processo permanente de formação, ele é sobretudo um processo permanente de conversão a Jesus. Porque a vida cristã começa em Cristo e termina em Cristo. Pela fé eu fui revestido de Cristo e tenho, eu e você e cada irmão cristão, nós temos que nos conformar cada vez mais a Cristo e seremos medidos ao fim por aquilo que nós construímos de Cristo em nós. Eu usava ontem a imagem, né, até medieval, mas bonita também, da balança no juízo final. O que vai ter lá? Bom, de um lado da tampa vai estar a minha vida e a sua vida. Do outro lado da balança, Cristo. O que eu e você e cada um dos irmãos cristãos que hoje nos assiste, o que nós fizemos de nós? O que nós construímos de Cristo em nós? Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Essa metáfora de Paulo, ela cabe a mim, cabe a você. Então o profetismo é isso. O que eu fiz de mim? O que eu tenho de Cristo? E num tempo em que crescem as injustiças, as maldades,
as desumanidades. Aqui entra o profetismo, que a partir de Cristo nós temos que viver. Quer dizer, eu não vou levantar um discurso de defesa da vida porque eu sou destro daquele partido, porque eu sou destro daquela ideologia. Não, nós vamos levantar um discurso em defesa da vida por causa de Jesus, por causa do reino, por causa do evangelho, e não por causa do partido ou da ideologia A, B ou C. O importante é que a gente entenda isso. Isso está na nota da CNBB, uma nota muito bonita, aquela mensagem ao povo de Deus. Se nós fazemos o bem, se nós somos profetas, se nós incomodamos, se nós levantamos bandeiras, não é por causa deste ou daquele partido, desta ou daquela ideologia, é por causa de Jesus, que nos mandou fazer isto ou aquilo, que nos mandou ser ministros da vida e da vida plena. Então temos que de fato crescer nisso. Quanto menos profetismo, para terminar, para mim seria menos identificação com Cristo. E o nosso profetismo passa por uma defesa incondicional da vida, da pessoa, da família, da história. São elementos importantes que Cristo, na sua encarnação, nos ensinou a recuperar. Quero fazer uma pergunta relacionada ao mesmo tempo ao ano do laicato, neste ano celebrado no Brasil, e a carreira solo de que o senhor falava. A Assembleia da CNBB tratou alguma coisa sobre a questão de uma parte do nosso laicato, pelo menos é o que a mídia apresenta, segue excessivamente os padres de carreira solo, a ponto de muitas vezes o padre daquela comunidade ter a sensação de que nada tem a dizer àquele povo? Uma espécie assim, não, eu sou um fiel daquele padre ali de carreira solo, e por causa daquele padre de carreira solo, o evangelho, tal como é testemunhado por esse ou pregado por esse, não serve porque aquele outro falou diferente e me mandou fazer diferente. A Assembleia da CNBB tratou disso? Ótimo. Quer dizer, nós tínhamos que aprender, Padre Cláudio, a sempre dar mais valor às decisões que são construídas em comunhão. Para usar uma palavra que o Papa gosta, em sinodalidade, em parceria de irmãos. É lamentável que, às vezes, um plano diocesano de pastoral, um plano nacional de pastoral, seja esquecido, seja simplesmente desconsiderado, para se fazer um plano pessoal ou um plano que alguém acha que pode definir para si e para os seus seguidores, sobretudo aqueles seguidores da mídia. Né? Nós tínhamos, irmãos, que valorizar aquilo que foi construído em comunhão. Se há um plano paroquial, se há um plano diocesano, se há diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, isso tinha que ter precedência sobre os planos pessoais. Não é que eu não possa ter a minha espiritualidade própria ligada a este ou aquele movimento, este ou aquele padre. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós tínhamos que dar precedência àquilo que foi pensado para um grupo, para uma paróquia, para uma diocese, para um país inteiro. O nosso problema é quando eu abro mão disso que foi construído na colegialidade, na sinodalidade, para viver um projeto particular de um que se apresenta assim, que diz que essa aqui é a orientação, que isso deveria ter sido assim. Espera lá, se nós temos uma ideia bonita de que o bispo é aquele que é o sucessor dos apóstolos ali naquela igreja local, em comunhão com o Papa, né? Aquele que toma o lugar de Pedro e é, portanto, o primeiro entre os seus irmãos. Se há aqui, portanto, uma estrutura que determina que há encaminhamentos que o Papa dê sobre a Igreja Universal, que o bispo dê sobre a sua igreja local, que o padre, em comunhão com o bispo, determina na sua paróquia, irmãos, isso aqui é o primeiro a fazer. Aqui começa, digamos, a nossa comunhão, que lá na base nos mantém unidos a você, que é o pastor próprio de uma comunidade, que o mantém unido a mim, que sou o pastor desta igreja, que me mantém unido ao Papa, que é o pastor da igreja que está no mundo todo. Quer dizer, quando a gente perder essa capacidade de comunhão e quisermos fazer carreira solo ou animados por um ou outro aventureiro que aparece para determinar aquilo que seria de outro nível, não do nível dele, a gente vai se perder grandemente. A gente vai criar divisões, a gente vai criar estilos, às vezes conflitivos dentro da igreja.
a gente vai criar igrejas paralelas. E isso talvez seja um mal do nosso tempo. Agora eu gostaria então que o senhor deixasse considerações finais, aquilo que de repente eu não perguntei, mas o senhor gostaria de falar, que o senhor gostaria de falar e que não foi perguntado. Sim, o que eu gostaria de falar, de frisar de novo, de pedir de novo é, irmãos, que a gente vá sempre em comunhão. Para mim essa é a palavra importante, uma comunhão que se expresse no diálogo, uma comunhão que se expresse na capacidade de você dizer para mim aquilo que você acha que não está bem, a minha comunhão onde eu posso dizer para você aquilo que eu acho que não está bem na sua missão, no seu trabalho, uma comunhão que seja, portanto, respeitosa, paciente, dialogal, tolerante. É assim que haveremos de construir a igreja. Quando a gente achar que cada um pode definir a igreja que quer e achar que aquele seu modelo de igreja é o único possível, construído sem comunhão, sem diálogo, sem tolerância, aqui estamos criando certamente divisão. Estamos criando igrejas paralelas que talvez não vão nos remeter mais a Cristo, aquele que quer ser o pastor desse rebanho e até de outras ovelhas que não estão aqui, mas que ouvirão também a voz de Cristo através dos pastores e vão se agregar a nós. Hoje a palavra de ordem certamente é essa, uma comunhão que crie unidade, e uma unidade que não deforme, uma unidade que seja beleza, que seja expressão dos diferentes, que unidos pelo Espírito e na capacidade de diálogo, são capazes de construir juntos um caminho de igreja. Obrigado, Dom José Carlos, por essa entrevista. Dom José Carlos, bispo diocesano de Divinópolis, nos falou sobre a Assembleia Geral da CNBB, que aconteceu há poucos dias. Estamos em abril de 2018, uma assembleia que acontece todos os anos. Até mais.